Boa noite, sejam todas e todos bem-vindos. Oi, Paulo. Fizemos um teste alguns minutos atrás, mas já agora estamos ao vivo. E assim que o professor Oswaldo Deon conectar o registro formal, vocês verão ele ao som. Sem som meu? Alô, alô, testando. Paulo, me dê notícia aí, você que havia dito que estava sem som. Me ouve agora? Boa noite, Arthur. Vocês me ouvem? Com som, obrigado, Andressa. Agora é só aguardar mais algumas pessoas conectarem, dentre elas, claro, né, o professor Oswaldo Teon. Mais uma vez vou chamá-lo. Espero que estejam todos bem nessa quinta-feira, finzinho de tarde, encaminhando para o fim da semana. E, por enquanto, seguimos sem definição da eleição dos Estados Unidos. Estou com o olho aqui ao lado para ver se teve alguma atualização, algumas corridas bem próximas em votos extras, né, ou em contagens que vão aparecendo de mais votos. O professor Oswaldo ainda não conectou, por favor, tenha um pouco de paciência conosco, até que a rede esteja estabelecida entre nós, eu e ele. Ele deve ter tido algum problema de rede. Ele está mostrando aqui, aguardando. Estávamos ao vivo, mais uma vez deu erro da conexão dele. Boa noite aos que entraram, sejam todas e todos bem-vindos. Estamos aguardando o estabelecimento da conexão com o professor Oswaldo. O professor Oswaldo entrou na sala, logo estará conosco aqui nessa conversa com todos os interessados em conhecer um pouco mais sobre o sistema americano, afinal, o que é esse colégio eleitoral que tanto causa estranhamento. Oswaldo, seja bem-vindo, muito bom recebê-lo aqui. Boa noite a todas e todos. O convite e o voto de confiança que a direção, a coordenação de pós-graduação e a coordenação da graduação de Direito depositou em nós, eu, Vladimir Feijó, professor da Faculdade Arnaldo, de algumas disciplinas, dentre elas Direito Constitucional e Direito Internacional, e junto com o professor Oswaldo, somos professores do curso de Cibersegurança da pós-graduação da Faculdade Arnaldo. O professor Oswaldo é doutor em Relações Internacionais, com excelente expertise histórico de análise política e em política externa, especificamente podemos lidar também com temas de segurança, imagino eu, né, Oswaldo? Vamos ver o que essa noite nos permite, nessa 1 hora de live, comentar com os que estão presentes. Seja bem-vindo, Oswaldo. Muito obrigado, Vlad, e boa noite a todos. Agradeço também ao convite da Faculdade Arnaldo, a todos aqueles da direção, também do curso de Direito e dos demais cursos, né, da nossa pós-graduação em Cibersegurança e Proteção de Dados também, especialmente a você por compartilhar comigo, né, não só essa live, mas todo o trabalho que nós temos feito aí no entorno de poder desvendar
o sistema político americano, o sistema eleitoral, o sistema partidário, tentar desvendar de uma forma mais clara para todos aqueles que estão conosco as eleições nos Estados Unidos e sua repercussão no mundo e também especificamente aqui na nossa região do Brasil. Vamos tentar ser objetivo e logo de cara responder o título dessa live, afinal, o que é um colégio eleitoral? E na sequência explicar o colégio eleitoral nos Estados Unidos? Você me ajuda nisso? Vamos lá, Vlad. Você começa? Posso começar. O colégio eleitoral é um esquema de eleição indireta, pelo qual o constituinte originário americano imaginou que seria a única forma possível de escolher alguém que falasse em nome do povo. A Constituição deles, que é bicentenária, tem mais do que isso, construída em uma época sem internet, sem telefone, sem rádio, sem muitas vias como existem hoje, e imaginaram que seria um tanto quanto estranho o eleitor direto descobrir pessoas que ele não teria contato nenhum. Já alguns eleitores, electors, que eles fazem, pessoas com certo gabarito, com certo status social, teriam mais condições de conhecer entre os candidatos. Então, eles estabeleceram esse procedimento em 2 etapas. Próximo à casa das pessoas, a escolha dos eleitores. E no âmbito nacional, reunidos esses eleitores, participando de grandes debates, eles poderiam conhecer melhor as propostas e escolher o presidente. E o processo continua até hoje assim. Exato, Vlad. Um ponto que eu queria destacar é de que os Estados Unidos já nasceram como uma confederação, né, após a independência em 1776, e depois todos os debates que aconteceram após a independência e antes da Constituição, em 1787, existiam muitos que não queriam que os Estados Unidos fossem um Estado só, que houvesse a mais ampla descentralização, que houvesse a continuidade da confederação, cada Estado teria seus próprios governantes, cada Estado articularia para que as relações internacionais de todas as colônias pudessem ser, né, depois de Estados independentes, pudessem ser centralizadas, mas havia também uma desconfiança daqueles que eram das partes que constituíram as chamadas 13 colônias e a confederação, de que houvesse uma tentativa de hegemonia, de que pudesse haver uma tentativa daqueles estados mais desenvolvidos, nós estamos falando, é claro, da costa leste dos Estados Unidos, né, desde aquela região do Maine até a região da Geórgia, que configura essa região tradicional, essa região do embate original. Então, muitos daqueles que lutaram para a independência dos Estados Unidos tinham desconfiança uns dos outros. Afinal de contas, cada pedaço da colônia tinha uma responsabilidade diferente da outra. Cada pedaço da colônia era tratada também de uma forma diferente. A questão tributária, a questão da descentralização, a presença das Forças Armadas inglesas naquele ambiente ainda colonial. Então, havia uma tentativa muito grande de poder impedir a hegemonia. E, para isso, é melhor, em primeiro lugar, evitar o populismo, como você também falou, mas, por outro lado, impedir o gigantismo, de que uma facção, de que um grupo, seja ele minoritário, mas o mais problemático é caso ele seja majoritário, de tomar o Estado para si e de impedir, através então, que eles fizeram? Que os valores da comunidade pudessem ser levados até a última instância. Então, eles montaram um estratagema que a eleição indireta também contaria com esquemas de evitar esse domínio da política para um canto ou mesmo uma grande centralização. Então, cada estado tem dupla representação no colégio eleitoral. Parte dela proporcional à população e parte dela igual em todos os estados. Como o Congresso americano também tem e o Congresso brasileiro tem. Nós temos na Câmara dos Deputados, aqui e lá, representantes proporcionais à população, mas o Senado e parte dos delegados para o colégio americano tem a ver com representação equitativa, estimulando assim que não só o voto popular, não só onde houvesse grande concentração de pessoas morando ou grande concentração econômica, fosse assunto da discussão do presidente, que houvesse necessidade de formação de um grande consenso nacional
equilibrando a concentração econômica e populacional com essa representação equitativa, né, equivalente ao número de senadores, fazendo com que a campanha tivesse que circular ao redor do país para ir somando o número de electos, né, das diferentes regiões, até alcançar essa maioria qualificada hoje, né, de 270 eleitores. Pois é, Vlad. Então tem dois componentes importantíssimos que a gente precisa dizer e que os Founding Fathers, né, os pais criadores da República Americana, já pensaram desde aquele período lá no século XVIII, que seria a hipótese da concentração econômica e também a hipótese da concentração demográfica. Caso alguns estados concentrassem um conjunto maior de pessoas, de habitantes, ou eventualmente que houvesse, por exemplo, no estado de Massachusetts, ou no estado de Nova York, ou no estado da Pensilvânia, uma concentração demográfica muito grande, poderia haver frequentes eleições em que apenas uma elite seria vitoriosa. É claro que mantidas as devidas distâncias do ponto de vista demográfico e também do ponto de vista econômico, seria para impedir, por exemplo, que aqui no caso do Brasil, São Paulo tivesse todos os presidentes da República em todas as eleições. Então, essa era uma forma de poder dividir. Por isso, você corretamente colocou a ideia da proporcionalidade, por isso é que nós temos os votos no colégio eleitoral. Por isso é que nós temos, por exemplo, os estados do meio-oeste e os estados mais jovens da Federação Americana, porque é bom lembrar, os Estados Unidos cresceram, né? Daquilo que é da sua costa leste em direção à costa oeste. O território ele não surgiu com essa magnitude a partir de guerras, a partir de acordos que foram feitos, a partir de aquisições, a partir de disputas que acontecem, em especial ao longo do século XVIII e do século XIX, e também parte do século XX, nós temos a consolidação territorial. Então, esses pequenos estados, ou estados onde há parca população, mesmo assim, eles possuem um poder importante. É só a gente se lembrar hoje que a eleição não está decidida e que os estados que decidirão são a Geórgia, o Arizona, o Alasca, Pensilvânia. Não é? A Pensilvânia é o estado mais populoso desses todos aí, mas se a gente puder observar, a Carolina do Norte, não é? E os estados que são decisivos agora, não é? Nevada também, não são dos estados mais populosos dos Estados Unidos. Se a gente for recordar, por exemplo, a Flórida, já houve a contabilização dos votos, da mesma forma que a Califórnia e Nova York, esses estados, que são os maiores dos Estados Unidos, os mais populosos, não é? E muitos deles os mais ricos, ainda não decidiram as eleições nos Estados Unidos. Então, observe o peso das partes. É isso que os criadores da Constituição quiseram estabelecer lá no século XVIII. A ideia de que, mesmo grande, um estado como Nova York, como a Flórida ou a Califórnia, não iria determinar o rumo isoladamente da nação. Essa era a ideia. E é uma ideia que é sustentável do ponto de vista dos princípios originais, mas hoje traz uma série de dificuldades, limitações, tem vários problemas democráticos por decorrência, né, desse formato e desse modelo, que não é só o colégio eleitoral, né, Vlad? Tem uma série de outras características. É isso que eu queria introduzir no debate, a lógica que eles buscam evitar um domínio, mas adotam o padrão da maioria. Winner take it all. Então, o país inteiro, na hora da composição da Câmara dos Deputados, é subdividido em distritos, de forma que fica muito claro quem é o representante daquela pequena área territorial do país e aquele volume praticamente igual de eleitores, ou muito próximo. Entretanto, apenas aquele que ganha a maioria é que ganha a representatividade. Isso não esconde as minorias, isso não esconde as subdivisões internas, e isso não só reforça exatamente a maioria? Pois é, na ciência política, a ideia é atribuir, né, a esse tipo, a esse formato de sistema eleitoral o nome de majoritário. Então, na eleição dos deputados federais nos Estados Unidos, nós temos a ideia do distrito eleitoral. Então, no distrito eleitoral,
os eleitores, eles escolhem um deputado federal. E esse deputado federal vai para a Câmara dos Representantes em Washington. Então, pode acontecer de que em todos os distritos eleitorais dos Estados Unidos, o Partido Republicano tenha lá 50% dos votos menos um, o Partido Democrata tenha 50% dos votos mais um. Isso significa que o Partido Democrata levaria 100% dos deputados federais e o Partido Republicano, que teria tido menos um voto em cada um dos distritos eleitorais, levaria 0 deputados para Washington. Então, isso gera uma desproporcionalidade. Por isso o nome majoritário, e que é um tipo também de regra do sistema eleitoral americano que produz a ideia do sistema bipartidário também. Ao longo do tempo, eles foram se acomodando, né? A regra do distrito eleitoral, a regra da eleição majoritária, ela foi gerando uma série de adequações também no sistema partidário. Então, dentre elas, essa lógica. Desculpa, Oswaldo. Dentre eles, essa lógica que 2 partidos seriam competitivos e que não seriam partidos radicais. Seriam partidos que tenderiam ao compromisso, uma vez que, se ele optasse pelo radicalismo, ficaria cada vez mais difícil ele alcançar essa maioria, mesmo que momentânea, naquele distrito. E mesmo líderes ou representantes daquele partido que fossem muito radicais ficariam de fora, porque ele só teria o voto da sua única base e isso jamais alcançaria pelo menos metade dos eleitores. A ideia é poder tratar das questões do eleitor mediano. Então, isso faz com que inexista o pluralismo. Por isso, a ideia do bipartidarismo. Então, o sistema partidário foi se acomodando em relação ao sistema eleitoral. O sistema eleitoral ele tem outras características também. Por exemplo, a existência de uma Câmara dos Representantes e a existência do Senado. Como você falou no início, né, cada estado elege seus senadores na mesma quantidade, cada estado elege também, no caso, os distritos do estado elegem seus deputados federais e os estados possuem uma ampla descentralização no que diz respeito às características políticas. Por exemplo, comparando aqui em relação ao Brasil, a diferença brutal que nós temos é o fato de que nós não possuímos Supremas Cortes. Nós não temos cortes constitucionais, cortes supremas no nível estadual. Já ocorre isso no caso dos Estados Unidos. E também, no caso dos sistemas partidários dos Estados Unidos, nós temos algo que é incomum na maior parte das democracias, que é a existência de um sistema de primárias para poder eleger os deputados, né, os políticos, bem como também o presidente da República. Então, há um amplo debate dentro da comunidade, há um amplo debate dentro do partido, existem primárias abertas, primárias fechadas, há primárias em que os eleitores de outros partidos podem votar, inclusive no partido que é o seu adversário, mas isso impede ou limita que ele possa votar lá no seu partido de origem, porque há a contabilização do voto, mas há uma presença maior daqueles que são parte da comunidade na escolha das candidaturas que vão representar essa comunidade no distrito e que posteriormente, caso eleito, vai ser levado até a capital do país, que é Washington. Então, isso é algo muito interessante. Por um lado, porque existe uma espécie de construção das candidaturas, das propostas, que ao longo do tempo vão gerar os candidatos. E a gente pôde observar isso agora, não é, nas eleições americanas. Nós tínhamos muitos candidatos democratas, nós tínhamos poucos candidatos republicanos. Os candidatos democratas, eles tinham até dificuldade em poder discutir em um evento como um debate televisivo, porque eram tantos, e ao longo do tempo muitos foram abrindo mão, muitos foram saindo da disputa, até que nós tivéssemos aí, não é, apenas 2 candidatos, né, que é o atual candidato democrata, o Joe Biden, não é, e o Bernie Sanders, que representa, não é, uma ala do Partido Democrata um pouco diferente daquela do candidato Joe Biden. Então, tem essas características também. O sistema partidário foi se acomodando
em função do sistema eleitoral, mas as desfuncionalidades desse modelo, elas ficaram muito explicitadas nessas eleições, né, Vlad? Porque, afinal de contas, a gente pôde ver que o poder todo nas mãos dos governos estaduais, daquelas que são as unidades da federação, isso gera tantas pressões. Nos Estados Unidos não há nem a contabilização central de votos. Então, entidades privadas ligadas à imprensa, à mídia, é que fazem esse tipo de controle e contabilidade. Então, por exemplo, se a gente observa os números do Associated Press, nós temos uma quantidade de votos. Se a gente observa números da CNN, da NBC, de outras instituições nos Estados Unidos, a gente vai ver que os dados são diferentes. Então, isso gera a construção de narrativas, né? Da vitória de um candidato, da vitória de outro candidato, da ideia de que houve, por exemplo, uma série de problemas, fraudes, problemas com urnas eleitorais, a ideia, por exemplo, de que os votos poderiam estar sendo perdidos na transição entre a caixa postal, né, e o centro de convenção em que há totalização dos votos. Então, não faltam problemas, e aquilo que era um modelo que funcionava adequadamente lá no século XVIII, né, quando George Washington, Thomas Jefferson se tornam os primeiros presidentes dos Estados Unidos, hoje parece ser um modelo arcaico, um modelo bem aquém dos modelos mais avançados de democracia eleitoral. Oswaldo, ótimo. Eu acho que aqui a gente pode recapitular um pouco o que a gente falou. Convido a todas e todos que estão na live a fazerem perguntas que quiserem, a gente está acompanhando e vamos incluir a resposta, e vamos falar um pouco mais. Então, de início, o modelo americano foi desenhado pelo constituinte originário, os Founding Fathers, com o objetivo de evitar radicalismo, de atender ao eleitor mediano, de garantir representatividade do interesse nacional, uma espécie de consenso, que beneficiaria, como um todo, uma eleição que evitaria revoluções, uma eleição que atenderia necessariamente à escolha de indivíduos comedidos, com projetos de todos, e respeitaria a diversidade dentro do país. E aí essa lógica do winner take it all e das leis estaduais, que à época, com menos Twitter, vamos dizer assim, né, ou nem nenhum, essas narrativas eram menores, hoje está escancaradamente que é um problema muito grande. Então vamos falar dessa ideia de novo do winner take it all para as pessoas entenderem. Na Califórnia nós temos um conjunto de delegados, os 55 eleitores. Esses 55 são, independente da proporção da vitória ali dentro do estado, se é 50% ou, como está hoje, 63%, para esse, que ganhou 50% ou mais. Não é isso? E aí, o que importa não é ganhar muito voto, o que importa é ganhar mais do que o outro. Pois é, são 200... Isso, são 270 votos, né, que um candidato necessita para poder vencer no colégio eleitoral e se tornar presidente dos Estados Unidos. Como a gente falou no início, cada estado da federação, são 50 estados nos Estados Unidos e mais o Distrito de Colômbia, cada um deles tem uma quantidade de votos no colégio eleitoral. Então são 538 e 270 se elege presidente da República. Como a gente já falou também, há uma certa divisão, uma distribuição que diz respeito à demografia dos Estados Unidos. A demografia está sempre em mudança, não é mesmo? A gente pode observar nessas eleições o quanto a demografia importa para os resultados eleitorais. Então, nós temos o adensamento de algumas regiões, nós temos também a circulação de trabalhadores em outras, a chegada de imigrantes em outras regiões. Então, os Estados Unidos, que são uma espécie de centro, pelo menos regional, né, da chegada de novos trabalhadores, de novas famílias esperançosas. Então, isso tem mudanças frequentemente. Como você disse, o mais importante é ganhar o Estado. Então, observem a campanha dos candidatos Biden e Trump nesses últimos 15 dias. Eles estavam o tempo todo em Michigan, em Wisconsin, na Pensilvânia, em Virgínia, eles estavam em Illinois, nessa região.
nesse cinturão de ferrugem, né, a região metalúrgica, a região de muitas indústrias nos Estados Unidos, também é uma região que tem o petróleo de fracking, não é? Então, é uma região tipicamente industrial dos Estados Unidos e é uma região que oscila. Às vezes vota em candidatos republicanos, às vezes vota em candidatos democratas. Então, a gente não viu o presidente Trump, por exemplo, indo à Califórnia, por duas questões. Em primeiro lugar, porque ele perderia a possibilidade de poder disputar o voto com o candidato Biden nesses estados mais relevantes, mas, por outro lado, também sabe-se, historicamente, que a Califórnia é alinhada com os democratas. Então, a Califórnia é o estado que mais votos no colégio eleitoral fornece, como você disse, 55. Então, já se sabe, eventualmente mesmo antes da escolha do candidato democrata, de que a Califórnia irá marchar e dar os 55 votos para o candidato democrata. Isso também acontece no estado de Nova York, que é tipicamente um estado democrata. Por isso, esses estados que oscilam são chamados de estados pêndulo, né? Ou a gente tem observado aí na mídia também o nome de swing states, são os estados que oscilam. E a gente está vendo que alguns desses estados realmente chamaram bastante atenção. Houve ali uma disputa muito acirrada e, a despeito de que o Trump teve algumas vitórias nessa região, como em Ohio, né, em Michigan, Wisconsin, Illinois, né, em Iowa, Indiana, ele teve alguns percalços na eleição agora. Ele perdeu Michigan, ele perdeu Wisconsin, ele perdeu Illinois. Então, isso deu chances para o candidato Biden, os democratas, chegassem até muito próximo dos 270 votos, e nós estamos aí exatamente nessa disputa. Que bom que apareceu a pergunta do Paulo no chat, que era o que eu ia te perguntar. Que o fato de termos eleições estaduais com regras estaduais abre espaço para, dentre outras coisas, contestar essas regras. Por exemplo, o horário de fechamento das urnas, a data de recebimento de cédulas em trânsito por correio, lembrando que os Estados Unidos têm uma população militar muito grande em serviço e que está deslocando no mundo inteiro ou dentro dos Estados Unidos, e há muito tempo se reconhece a importância desse tipo de voto para dar voz a esse que também é um cidadão, um herói americano. Só que com a pandemia expandiu para outros tantos. Contestando isso, olha, pode até tal dia que enviou, quem é que tem que ter a cadeia de comando dessas cédulas. Comenta um pouco sobre essas aberturas que aparentemente o Trump perdeu em Wisconsin e Michigan, mas que pode contestar diante essas filigranas, né? Esses detalhes de lei diferentes para outros estados. Então, Vlad, em cada estado, as leis é que definem como será o processo eleitoral. Não só para governador, deputados estaduais e senadores, e também os promotores, né, e os demais que são eleitos dentro de cada estado, mas também cada estado define regra para a escolha dos representantes federais, inclusive o presidente da República e seu vice. Então, os estados, eles definem quando iniciará o processo de voto antecipado. Os estados definem se haverá, por exemplo, a urna eletrônica ou não. Os estados definem se vai haver o voto pelo correio ou não, e se vai, quando é que ele começa, quando é que ele termina. Os estados definem também como que será a junta eleitoral que vai contar os votos. Quantos fiscais dos partidos vão poder participar, quando que vai começar, quando que existirão as pausas, quando que serão concluídos os trabalhos. A gente pode, inclusive, observar que os estados, nesse momento, estão tomando decisões absolutamente diferentes. A gente observa, por exemplo, que o secretário de Estado, que é o responsável ligado ao governo estadual, que tem a missão de fazer o controle das eleições em cada pedaço dos 50 estados da federação, ele é que tem esse poder de mando, e não exatamente o governador. Então, nós observamos hoje, as informações dizem que a Pensilvânia será fechada hoje, mas que muito provavelmente Nevada não.
Então, se a gente observar, nós temos hoje na Pensilvânia por volta de 92% dos votos, mas em Nevada apenas 89%. Nevada é um estado muito pequeno em comparação com a Pensilvânia. Nós temos poucos distritos eleitorais em Nevada, nós temos 2 grandes cidades apenas no estado de Nevada, e se a gente observar, tirando Las Vegas, sobra muito pouco do ponto de vista da quantidade de eleitores espalhada pelo estado de Nevada. Por isso... Mas em compensação, uma lei local deste ano mandou cédulas em trânsito para todos os eleitores. Então, eles não têm nem sequer a impressão de qual é o número total de votos. E como há a possibilidade de contagem de votos depositados até 8 horas da noite do dia 3 de novembro, provavelmente arrasta-se, né, esse processo de contagem de votos. Pode parecer algo muito interessante. Vamos imaginar a ideia de descentralização do poder, a ideia de não concentração de tudo em Washington. Isso chama alguma atenção, né? Entre aqueles eleitores mais desconfiados. Mas, por exemplo, na prática, o que acontece nos Estados Unidos é que os secretários gerais e os governos estaduais, eles têm um controle da máquina eleitoral em função das regras construídas. Vou dar um exemplo, né? Havia na disputa a vice do Joe Biden uma candidata chamada Stacey Abrams. Stacey Abrams... Oswaldo, eu não sei se é com todo mundo, mas o seu áudio está quebrando. Está bem metálico e eu não estou conseguindo acompanhar tudo. Agora regularizou. Volte, por favor, no que você dizia, porque eu não sei se foi só para mim ou se foi para o público, essa interrupção da sua fala. Você falava da vice. Sim. Então, a Stacey Abrams, ela concorreu ao governo do estado da Geórgia e também, pelo amplo desempenho, ela perdeu as eleições, mas por ter um excelente desempenho na Geórgia, que é um estado que tem uma quantidade bastante grande da comunidade afro-americana, negros, né? E de que ela talvez pudesse ser a vice do candidato a presidente Biden, né? Olha só o erro aqui. Mas essa candidata, ela foi derrotada por um candidato republicano que antes de ser candidato era o secretário de Estado da Geórgia. E ele tomou a decisão de recontar os eleitores e retirar uma quantidade imensa de eleitores negros, porque ele já sabia antecipadamente que esses eleitores votariam na Stacey Abrams. Então, ele foi eleito com uma margem mínima de votos, governador do estado da Geórgia, em função da própria ideia, né, e nesse caso, da manipulação das regras eleitorais em função de um projeto político. Ou seja, esse tipo de perspectiva, né, às vezes a gente quer evitar isso no centro do poder, como no caso de Washington, eventualmente aqui no Brasil, em Brasília, né? Mas nos Estados Unidos isso também é utilizado largamente. Por isso é que nós estamos vendo, a gente pôde observar que na madrugada do dia 4, a gente observou o presidente Trump fazendo um discurso na TV, dizendo de que, naquele momento, estavam havendo uma série um comportamento eleitoral muito diferente da expectativa dele, de que estava havendo uma mudança dos votos que estavam sendo dados a ele, havia uma diminuição dos votos dados a ele, então havia muitas dúvidas. Ele começou a pedir para haver a descontinuidade do processo eleitoral, já sinalizando a ideia da judicialização. Na prática, o que ele estava fazendo era orientar politicamente os secretários gerais dos estados que são controlados pelos republicanos para que eles pudessem ter muito apreço à eleição dele a presidente da República, seja no intuito de poder impedir ou de poder levar adiante até que a Suprema Corte entrasse, ou eventualmente a Corte Constitucional, né, do Estado, para poder cortar o processo de apuração, porque é bom lembrarmos, né? Então, Oswaldo, vamos repercutir a reportagem da Forbes dizendo dos 3 caminhos que o Trump tem para chegar à presidência. O primeiro, através do voto.
confirmando a maioria que ele teve em 2016 nos mesmos estados. Parece que 2 não vão, mas pelo menos nos outros que vai ser suficiente. O segundo deles, a tentativa de judicializar a causa e chegar a um Supremo, a Suprema Corte Americana, que tem maioria conservadora, parte dela indicada por ele mesmo, Trump. Então, contestar essas leis estaduais, contestar a vitória de democratas em certas regiões e confiar que a Suprema Corte vai abolir essas leis estaduais que teriam beneficiado democratas, como essa, né? De permitir que pessoas que tinham título eleitoral cassados pudessem votar, ou permitir que pessoas com esse ou aquele documento pudessem votar, ou por cédula de papel, cédula pelo correio, esse tipo de coisa. E o terceiro caminho, que talvez seja o mais radical de todos, que é a tentativa de arrastar o processo de apuração de votos, fazendo ultrapassar a data de 8 de dezembro e devolvendo, como a Constituição permite, que o governador do estado, independente do resultado da urna, indique quem são os eleitores. E ele fazendo aposta desses governadores aliados a ele a passar por cima do voto nas suas regiões. O que você acha desses caminhos? É, de fato, uma probabilidade? Tem indício que o Trump pode estar explorando as 3 possibilidades? Então, o que eu estava dizendo é chegar exatamente nesse ponto, porque, afinal de contas, a manipulação das regras eleitorais nos estados dão, é claro, às grandes máquinas nacionais condições de descentralizadamente, onde importar, onde interessar, fazer mudanças, seja para poder protelar o período de apuração, seja para poder usar o poder algo discricionário dos governadores estaduais, seja no intuito de poder chamar ou a Suprema Corte Estadual ou a Suprema Corte Federal. O caminho correto seria vencer a Pensilvânia, vencer a Carolina do Norte e vencer a Geórgia. E, nesse caso, impedir ou a vitória de Biden em Arizona ou em Nevada, porque eu acredito que no Alasca o Trump já levou. Então, esse seria o caminho normal. O caminho normal é vencer pelas urnas. O que eu imagino que ele esteja arquitetando, né, o curso de ação, nesse caso, que já foi sinalizado na madrugada do dia 4, é de poder tentar protelar ao máximo o resultado no intuito de poder ou judicializar, de colocar em questão nas Supremas Cortes ou, eventualmente, na própria Suprema Corte Federal. De poder fazer algo similar àquilo que foi feito em 2000, quando a Suprema Corte, na Flórida, deu a vitória ao republicano George Bush filho, mesmo que existissem vários indícios de que o processo de continuidade, o processo de apuração, de contagem dos votos, poderia levar à vitória de Al Gore, que foi vitorioso no voto popular, né? Já aconteceu algumas vezes, 2000, 2016, e algumas vezes no século XIX, mas é possível que nós tenhamos essa situação, inclusive esse ano, caso haja vitória de Trump na Pensilvânia, na Carolina do Norte, na Geórgia e, eventualmente, aí, mais especificamente no Arizona, não é? Caso ele seja vitorioso. É muito improvável, Vladimir, que isso possa acontecer, mas é sempre uma possibilidade, demonstrando a fragilidade do processo. Só o simples fato da gente estar discutindo essa como uma possibilidade, o próprio candidato à reeleição falar sobre isso, não traz uma imagem muito ruim para o mundo, uma dúvida da democracia em si e uma dúvida da liderança dos Estados Unidos no mundo? A OCDE hoje deu nota criticando duramente o Trump por questionar as regras eleitorais depois do dia da eleição. Regras eleitorais têm que ser criticadas enquanto elas não vão ser implementadas, né, por questão da segurança do próprio pleito, da estabilidade eleitoral. Líderes mundiais também contestaram esse tipo de conduta, até porque os Estados Unidos, durante todo o século XX, usou desse argumento para interferir ou para justificar a importância de organismos internacionais, OEA ou ONU, interferirem em processos internos. Não é desmoralizante? Não perdemos essa como uma referência mundial, ou parte dela? No Departamento de Estado dos Estados Unidos existe um departamento, né, um setor específico, que é de promoção de democracia.
que dispõe de milhões, quem sabe até bilhões de dólares todos os anos, no intuito de poder ensinar aos demais como se procede em direção à democracia liberal. E, portanto, isso parece ser uma grande contradição, seja pela OCDE, seja em função de grandes lideranças democráticas no mundo inteiro, porque, afinal de contas, democracia, mais do que um procedimento, também é um valor. E é necessário que possa haver, né, essa ideia, essa autodefinição de que os Estados Unidos seriam ou estariam no centro desse suposto mundo livre, né, de um mundo liberal, de que pudesse haver, é claro, uma grande autoridade do ponto de vista da resolução dos seus mais importantes conflitos domésticos, né, para que possa haver essa presença espalhada pelo planeta, e os Estados Unidos gastam por volta de 750 bilhões de dólares todos os anos para manter suas bases militares espalhadas pelo mundo, são mais de 150. Os Estados Unidos mantêm milhares de soldados na Europa, milhares de soldados na Ásia, milhares de soldados no Japão, na Coreia do Sul, na Alemanha. Para que tudo isso possa acontecer, é preciso que haja, em primeiro momento, uma resolução adequada de conflitos do ponto de vista doméstico e, portanto, que o exemplo seja dado a partir do seu próprio sistema político e depois de que a relação com outros atores internacionais seja feita de uma forma mediada, tanto pelas instituições quanto também pelo direito internacional. São as duas referências para a inserção dos Estados. É óbvio que ninguém é ingênuo de dizer de que esses 750 bilhões de dólares todos os anos na área da defesa, que isso não torna um Estado uma ampla potência. Os Estados Unidos têm, apenas pelo poder dissuasório, uma capacidade de poder reorientar a política externa de uma quantidade imensa de estados espalhados pelo planeta. Então, não estou falando apenas do ponto de vista idealista, eu falo também do ponto de vista material e realista. Então, os Estados Unidos... Vamos comentar isso aqui um pouquinho melhor, porque a nossa plateia pode não entender exatamente o que isso significa. Deixa antes eu comentar sobre a pergunta que eu te fiz. Eu acho um pouco desmoralizante para os Estados Unidos, mas ele já teve outros períodos de instabilidade interna, eles têm um histórico de assassinatos de presidente, de convulsões, de levantes populares, de instabilidades, e deram a volta por cima. Mostraram que a democracia eleitoral encontra líderes que substituem momentos de tensão por momentos de unidade. Isso em algum momento vai aparecer. Se não for nessa eleição, provavelmente em eleição próxima o povo americano vai perceber o quão ruim é ele estar desunido. Agora vamos desdobrar. Primeiro, Oswaldo, me ajuda talvez um pouco mais rápido para dar tempo da gente lidar com outros temas. 1. O que é política externa? E 2. O que são essas visões que você acabou de falar, realismo e liberalismo? Ou idealismo, não sei qual o termo que você prefere. A política externa é a política pública que o Estado se insere no mundo. Então, o Estado ele tem uma política comercial, o Estado tem a sua diplomacia, o Estado estabelece uma política de defesa, ele estabelece a maneira pela qual ele vai preservar a sua soberania, ele coloca soldados na fronteira, ele expande o seu comércio a partir de representações comerciais, ele coloca embaixadas espalhadas pelo planeta, ele põe adidos militares, ou seja, isso é o conjunto daquilo que nós chamamos, na política pública, de política externa. Então, todo Estado então, tem a sua. Ele olha para o mundo, analisa a circunstância e planeja como ele quer estar nessa circunstância, como ele quer se mostrar perante o mundo, como ele quer se beneficiar e também se defender diante dos outros. Sim, e essas maneiras de... sabe que ele sofrerá influências externas. Então, é preciso diminuir ou limitar essas influências externas, vindas de outros países para esse país, pode ser pressões econômicas, políticas, e daí vai. Então ele vai tentar, com esse tipo de política externa, neutralizar ou diminuir isso que vem de fora para dentro, e vai também tentar expandir a sua maneira de ver o mundo, suas indústrias, suas empresas, seu idioma, aquilo que o Estado quer fazer para poder ser importante no planeta. Não apenas ser rico, mas também ser poderoso, seja regional ou mundialmente. Então, a gente chama de política externa. Agora, as duas correntes que você falou aí, né,
essa visão mais liberal é uma visão que diz respeito ao uso das instituições, que diz respeito, por exemplo, a considerar as Nações Unidas, de considerar, por exemplo, uma organização regional, uma organização chamada Mercosul, que nós temos aqui do nosso lado, que tem a ver com se submeter às regras internacionais, desde que esses estados tenham assinado tratados internacionais, que tenham ratificado esses tratados internacionais, que as regras internacionais entrem em vigor. Então, essa visão liberal é uma visão, em primeiro lugar, de defesa da ordem internacional pacífica, através das instituições. A visão realista, Vladimir, ela tem muito mais a ver com a ideia da política de poder. Então, todos os estados sabem que eles podem se tornar presas fáceis. Então, ao longo da história dos estados, a gente pode observar várias guerras, vários estados que ocupam outros. Nós já tivemos aqui na nossa região um conjunto bastante grande de guerras. Nós já sabemos que, se demonstrarmos fragilidade, os outros não perderão tempo em poder, eventualmente, tirar um naco do nosso território ou das nossas riquezas. Então, essa ideia mais realista diz respeito a poder se proteger. Não em atacar, nada disso, mas é poder se proteger no intuito de não ser visto internacionalmente como um Estado fraco, um Estado que aceitaria passivamente todas essas limitações que viriam do exterior para o plano doméstico. Então, a gente vai essa leitura do mundo com essas... Então, nos Estados Unidos ficou bastante clara. Muito mais liberal, Vladimir. Mas, por outro lado, nos Estados Unidos há uma presença das ideias liberais, do ponto de vista da política externa, mas o que é mais importante é o traço da política externa americana, não é nem realista e nem liberal. O traço é o isolamento, o isolacionismo. Por isso é importante que a gente possa entender por que os Estados Unidos tanto recusaram a entrada na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais. Os Estados Unidos quiseram ficar, depois da Guerra Civil, lá em 1865, distantes do equilíbrio de poder na Europa. Eles não queriam nem estar do lado da França, nem da Inglaterra, nem da Alemanha, nem do Império Austro-Húngaro, nem também das potências que chegaram até o conflito europeu antes da Segunda Guerra se tornar mundial. Então, essas elites sempre lutaram para que os seus impostos, né, que esses cidadãos americanos não estivessem engajados em guerras e que eles não fossem também uma espécie de 190 do planeta, né, uma espécie de policiais do planeta. Então, essa ideia que parece boa, ao longo do tempo se tornou uma ideia terrível para os Estados Unidos, porque na época talvez eles não soubessem, mas hoje nós sabemos muito bem. É um Estado que sofre com regras produzidas por outrem e que vão limitar a sua liberdade no ambiente comercial, econômico, político, no direito internacional ou nas instituições. Ou o Estado se torna forte, como foi o caso dos Estados Unidos, a partir do século XX, e ele mesmo estabelece regras, ou em associação com outros, ou eventualmente isoladamente, como depois dos anos 90, no século passado, ou ele sofrerá, né, com os riscos de uma comunidade internacional que pode considerá-lo um elemento estranho, eventualmente até adversário, né, a essa comunidade. Oswaldo, e qual é a importância, em 2020, dos Estados Unidos para o mundo? Para depois a gente falar de um tema muito importante dos projetos Trump e Biden em relação ao mundo externo. Qual é a importância hoje dos Estados Unidos? Para o mundo, se puder puxar para nós, na América do Sul, e para o Brasil, melhor ainda. Tá bom, você completa, tá, Vlad? Bom, tá bom? Em primeiro lugar, ao final da Segunda Guerra... Só controlando o tempo, Oswaldo, que a gente só tem mais 10 minutos. Tá bem. Ao final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos emergem como a principal potência do mundo. Mesmo que houvesse a bipolaridade e a concorrência em relação ao poder com a União Soviética, os Estados Unidos estavam em uma posição superior à União Soviética. É claro que isso vai mudando ao longo do tempo. A União Soviética, no final dos anos 60, trazia medo para os Estados Unidos.
Os dois tinham muitas armas nucleares, eles tinham conseguido desenvolver suas indústrias, mas, ao final dos anos 80, a União Soviética se dissolve, deixa de existir, os Estados Unidos passam a ter um poder parecido com o poder de Roma, há 2 milênios atrás. Então, nós temos aí uma situação muito diferente, na média, daquilo que ocorre com as hegemonias, com as potências do planeta. A partir desse período dos anos 90, os Estados Unidos passam a agir como se as instituições internacionais fossem menos relevantes. Tamanho era o poder americano no início dos anos 90. Não existia ainda a China com essa tentativa de crescimento político. Havia, é claro, conduzida pelos Estados Unidos, uma presença da China no ambiente comercial e econômico. Mas a China hoje gasta 260 bilhões de dólares apenas com política de defesa. Então a China ascendeu muito nesse período, fazendo com que os Estados Unidos também, em especial nesse governo Trump, ao se distanciar da Europa, ao tirar recursos de vários lugares do planeta, tenham tomado a decisão de acabar com esse período que nós chamamos de unipolaridade, onde só haveria uma única potência tomando decisões, fazendo escolhas, construindo regras e tendo autoridade política para poder negociar acordos ou determinadas circunstâncias que produziriam bens públicos globais, e o exemplo disso é a guerra contra o terror e o terrorismo, que outros estados não poderiam fazer. Então, os Estados Unidos, nesse momento, eles estão recebendo uma outra potência na ordem política global, que é a China. Não estavam preparados para isso, mas nesse momento, tanto os democratas quanto os republicanos, eles colocam a China como o inimigo, como o adversário existencial dos Estados Unidos. Então, eles estão fazendo algo similar àquilo que aconteceu nos anos 50, por um antigo presidente americano chamado Truman, e posteriormente, né, aquele que sucedeu a Eisenhower, que é a doutrina da contenção. Se eles tinham produzido política externa para conter a União Soviética, hoje eles estão produzindo política externa para conter a China. Então esperem, se for o Biden eleito ou também o Trump, que eles vão continuar colocando muita pressão sobre a China. Os Estados Unidos, Vlad, são a única hegemonia do hemisfério ocidental, a única hegemonia da nossa região. Então, do Alasca até a Patagônia, na Argentina, nós só temos um grande hegemona, que são os Estados Unidos. Por isso é comum que as relações externas dos países, né, na América Latina, na América do Sul, passem necessariamente por Washington. Não é nenhuma novidade. Isso foi construído lá no início do século XX com a chamada doutrina Monroe. E posteriormente com a tentativa dos Estados Unidos em poder fazer com que os governos da região que estivessem em desacordo com Washington fossem substituídos. Isso gerou muitas intervenções, você tinha falado nisso no início, né? Mais de 30 intervenções ocorreram, e a última no Panamá, né? Que também é um estado que foi criado pelos Estados Unidos para a construção do canal do Panamá. Então é um estado que pertencia à Colômbia, na verdade era uma região da Colômbia, e que foi criado ficticiamente, vamos dizer assim, por uma secessão com armas transferidas, né, para aqueles que lutavam por uma suposta independência de uma região que não tem nada de diferente da Colômbia, mas depois da independência, no início do século XX, passou a se ligar muito aos Estados Unidos culturalmente também, né? A cidade do Panamá lembra muito Miami. Oswaldo, eu queria pontuar para você e para os que estão nos assistindo, a importância dos Estados Unidos é pelo seu mercado consumidor, uma população rica que consome bastante, então as outras economias do mundo desejam vender para os Estados Unidos. É uma população grande também, um volume de 350 milhões de habitantes, eles têm meta mesmo, programa de governo que quer chegar a 500 milhões. Ele é um país que tem investimento pesado em tecnologia, de atrair cérebros, de continuar inovando e segue sendo liderança em inúmeros setores. E, em especial, como você comentou, ele tem projeção de força.
ele é dos poucos países do mundo que consegue usar das suas forças militares e empregá-la, e direcioná-la, e conseguir colocar ao redor do mundo de forma forte o suficiente para intimidar e pressionar outros. Então, muitos países têm forças, mas ficam restritas ao seu território. Então, depende de como os Estados Unidos usa de todas essas ferramentas de influência para dizer o quão importante ou quão relevante ele é para outros países. Em especial, como você comentou, se existem outros rivais. E no continente americano não existe. Para a gente encerrar pontuando, qual deve ser a consequência mais marcante, pelo menos a quem olha de forma antecipada, de um segundo mandato Trump se comparado com um eventual primeiro mandato Biden? Pois é, Vlad, isso é uma excelente pergunta. É muito difícil, inclusive, de responder, mas eu vou chutar aqui, ok? Em função daquilo que a gente pôde observar. É com base no que a gente vê, né? Isso. Porque funciona assim. Com frequência, quando os governantes têm 2 mandatos, eles fazem um primeiro mandato mais voltado para a economia, para a geração de empregos, para o desenvolvimento econômico, e no segundo mandato eles fazem algo um pouco mais livre. Eles voltam suas baterias, suas políticas para a área internacional. Ok? Então, como os presidentes, os governantes americanos querem se notabilizar ao longo da história por serem grandes presidentes, como, por exemplo, Franklin Delano Roosevelt foi, ou John Kennedy foi um grande presidente também a seu tempo, né? Como esses grandes presidentes, eles tiveram condições de poder dar sua contribuição para outros países do mundo, eu imagino que, em caso de vitória de Trump, ele vai tentar articular alguma coisa na área internacional, mas sem perder essa perspectiva de poder estabilizar a economia americana e de resolver os problemas relacionados à saúde. Eu duvido muito... Mas ele seguiria apostando na quebra das instituições? Seguiria apostando no bilateralismo? Eu imagino que sim. Eu não vejo forças políticas em especial, porque apesar de ele ter tirado grande parte da extrema-direita da campanha dele agora, houve uma mudança dentro do Partido Republicano. Então, o Partido Republicano é muito mais trumpista do que era tempos atrás, né, do Mitt Romney, né, do John McCain, né, dos demais, né, do clã Bush. Então, essas personalidades, eu acho que elas contam menos hoje no programa republicano do que o trumpismo. O Jared Kushner, não é? Sua filha, sua esposa, os seus filhos, eu acho que eles sim contam mais. E, eventualmente, os homens que estão próximos a ele ali na Casa Branca. Então, eu espero uma tentativa de estabilização da economia para poder tentar produzir mais crescimento e alguma coisa com mais liberdade para o presidente. Pode ser que ele escolha a área internacional, pode ser que ele tente também se notabilizar como um presidente que resolveu alguns gargalos. Ele fala para uma parte da população americana. Ele não fala para toda a população americana. O que está acontecendo é que a mudança demográfica, a quantidade maior de latinos e de negros, é por isso que ele se coloca contra, e que eles votam com os democratas, pode alterar e fazer com que ele tenha um governo, caso ele seja eleito, não é, Vlad? Um governo diferente. O Biden, eu acho que ele vai ter que normalizar as relações internacionais. Eu acho que os democratas têm uma consciência mais clara de que o fim da ordem liberal coloca os Estados Unidos numa sinuca. Os Estados Unidos têm observado o crescimento político da China, têm observado a relação entre Rússia e China acontecer nesse momento, têm observado os investimentos chineses na sua própria região, no hemisfério ocidental. Os maiores investimentos que nós imaginamos aqui no Brasil virão da China, na Argentina também, na Bolívia, no Paraguai, são investimentos chineses, né? Investimentos que não em ações diretamente, mas em aquisições de empresas que podem produzir desenvolvimento. E eu imagino que o presidente vai lançar um programa voltado para a área da saúde. Se o Biden for eleito, eu acho que ele deve reforçar o Obamacare, que é um programa para poder descentralizar, diminuir o valor para os mais pobres, diluindo essa diferença entre aqueles que têm condições de pagar nos Estados Unidos. Então, eu imagino
Eu li o programa democrata, eu pude observar de que ele deve aumentar os impostos das empresas, dos mais ricos, nos Estados Unidos, para poder iniciar algum programa de distribuição, alguma política, no intuito de reforçar essas características de dar acesso à população ao seguro de saúde, né? Não há SUS, a pandemia mostrou todas as dificuldades dos Estados Unidos nesse momento, e lá, infelizmente, né, é o estado que mais pessoas perdeu sua vida e é também o estado de mais pessoas infectadas pelo coronavírus, né, pelo novo coronavírus. Oswaldo, muito obrigado. A gente vai ter que encerrar, já deu 19 horas. Agradeço imensamente. Sugiro a todas e todos que aqui estão para seguir o professor Oswaldo no Instagram, nas redes sociais dele. Também me sigam, certamente a gente vai seguir repercutindo o resultado da eleição e tudo o que acontecer depois. Quem sabe uma nova live também não possa acontecer. Muito obrigado de novo, Oswaldo. Obrigado a todas e todos que estiveram logados conosco durante essa hora. É um prazer sempre estar contigo, Vlad. Um prazer estar na live da Faculdade Arnaldo. Para mim, uma honra. Eu também. Muito obrigado. Boa noite, gente. Boa aula para quem tem aula. Obrigado a todos que estiveram conosco nessa noite. Um abraço.